Tempos sombrios novamente, com o avanço da extrema-direita nos Estados Unidos e também na Europa. Mas vamos falar nesse vídeo aqui sobre as características do fascismo. Por quê? Muitos defensores do Elon Musk estavam falando que o gestinho que ele fez não tem nada de anormal, né? Inclusive eu vi uma postagem falando, um moço jovem falando que ele não sabia que aquele símbolo assim, eu nem gosto de fazer, que ele é nazista. Ele disse, mas eu não sabia. Eu disse, onde é que você estava na sala de aula quando não pegou esse conhecimento, né? É complicado. Então, para falar disso aí, do fascismo, né, e da sua vertente pseudocientífica, que foi o nazismo, porque o nazismo ele é chamado de pseudocientífico por quê? Porque ele pega as características basilares do fascismo e ele coloca um apelo da ciência no tocante à raça superior alemã e com todo aquele corolário de coisas que essa superioridade racial demanda, né, como espaço vital, por causa disso que a Alemanha, né, anexou vários países, né, para que a raça pura ela tivesse espaço físico para se reproduzir. É bem assim mesmo, né, gente? E raças inferiores. Só que isso aí, né, a ciência já provou por A mais B que isso não existe. Então, esse tópico das características do fascismo, a gente vai falar a partir de umas ideias do Umberto Eco, que foi um escritor, filósofo, também professor italiano. Ele é muito famoso por aquela obra que virou filme, O Nome da Rosa. É muito bom, né? O Umberto Eco ele tem livros bastante interessantes, né? Então, a primeira característica que o Eco fala do fascismo é o quê? O culto à tradição. Basta nós vermos algum programa de índole fascista para encontrar ali pensadores tradicionalistas, ou, de uma forma mais tosca, aquele negócio de que antes era melhor. De que antes havia o quê? Moral e bons costumes, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a horda bolsoloide. Eles não criticam de forma, né, contundente a ditadura, né? Porque eles acham que foi uma época boa, né? Uma época de moralidade. Parece que eles não viram as tais pornochanchadas, né? Onde que isso tem de moralidade, né? E o Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores desse país, que colocava ratos nas vaginas das suas torturadas. Isso aí é complicado, né, gente? Vamos combinar, né? Então, o primeiro sintoma de um regime fascista é o culto à tradição, né? Então, nós vamos ver isso aí em vários programas fascistas. Outra característica do fascismo é a rejeição ao modernismo. Então, a partir do iluminismo, que lá no século XVIII era considerado a idade da razão, que a mente, que o conhecimento suplantaria quaisquer pensamentos, né, supersticiosos, isso aí é visto pelo fascista como o começo de toda a depravação moderna. Por quê? O fascismo flerta com as necessidades mais básicas e mais selvagens do ser humano. Então, podemos dizer que o fascismo flerta com o irracionalismo, né? E, por consequência disso, ele é anti-intelectual. Né? Fascista queima livro, fascista menospreza quem lê, quem estuda, né? Por quê? Porque ele faz o culto àquele negócio da masculinidade tosca, né?
Outra coisa, a partir disso aí que eu falei, a terceira característica fascista é o culto à ação simplesmente pela ação. Ou seja, eles agem sem refletir. Quando a horda bolsoloide invadiu o Congresso, né, quebrou peças, né, de grande valor histórico, aquilo ali não foi algo pensado de certa forma. Aquilo ali foi a vazão de toda a irracionalidade deles. Então a ação, para eles, sendo bela por si só, ela deve ser tomada antes, sem reflexão prévia. Porque para os fascistas, o ato de pensar, digamos que é uma forma de emasculação. O que é emasculação? É quando você tira os órgãos genitais masculinos. Ou seja, é um ato que é contrário à virilidade. Né? Então, ser tosco, ser impulsivo, isso aí é um ato masculino, na visão dos fascistas. Né? O que os fascistas têm de mais característica? Né? Que a discordância é traição, porque eles trabalham flertando muito com o dogma, que o espírito crítico faz distinções, ou seja, quando a pessoa tem algum conhecimento, quando ela debate, ela vê que o mundo não é só preto e branco, que há nuances de cores e que nós devemos mensurar todas as possibilidades, todas as características. Né? E o espírito crítico, isso aí, para eles, é uma das faces do modernismo que eles tanto abominam. Na cultura moderna, né, a comunidade científica principalmente faz esse tipo de trabalho, né, de distinção, discordância, como uma forma de aprimorar o conhecimento. É o que os gregos chamavam de dialética, né? Aquele conhecimento que você põe ali duas ou mais ideias e elas vão, né, se unindo, se amalgamando, né, uma batendo uma na outra, até que surja uma síntese, né, ou seja, uma nova ideia. O medo das diferenças, o primeiro apelo de um movimento fascista ou prematuramente fascista é contra os intrusos. Então o fascismo ele é racista por definição. Quando o Trump falou que não precisa da América Latina, ele nos coloca numa situação de subalternidade e de descartabilidade. Ou seja, nós podemos ser destruídos, que isso não fará falta para os Estados Unidos. Outro assim, um apelo à frustração social. Regimes fascistas, eles assim florescem em tempos de crise econômica ou de crise social, ou de crise ideológica. Quando houve aquela crise de 29, né, foi um salto para o nazifascismo. E aqui no Brasil, o bolsonarismo catapultou muito aquele negócio de respeito às minorias, que isso aí foi considerado uma ameaça bastante intensa para a mente bolsoloide. Né? Por quê? Porque o fascista trabalha com aquela masculinidade tóxica que se baseia na humilhação pública, né, de grupos minoritários. Tem que humilhar mesmo para eles. E o fascismo, por causa disso, ele incute nos seus seguidores o quê? A constante sensação de estar sendo sitiado, ou seja, prestes a ser atacado, prestes a ser invadido. Né? Aquele negócio do comunismo, de que vai morar alguém na sua casa, que eles vão, né, que eles vão confiscar o seu Celta. Não é assim, né, gente? Então o fascismo flerta com a xenofobia também. E através de uma retórica baseada nessa coisa do inimigo, o fascismo ele faz com que o inimigo seja paradoxal, seja forte, porque ele está prestes a nos atacar, ou ele também seja fraco, ou seja, nós somos superiores a ele, ou seja, prestes a destruí-lo. Né? Então, para o fascismo, não existe luta pela vida, ou seja, a vida é feita para se lutar.
E elitismo, sempre. Fascismo é elitismo total, tá, gente? Beijão. Parte 2 do vídeo. No fascismo, todos os seus cidadãos eles são conclamados para se transformarem em heróis em potencial. O heroísmo é uma norma. Esse culto ele é diretamente vinculado ao desprezo pela própria vida e ao culto à morte. Você pode morrer desde que você leve alguns inimigos juntos, tranquilo? Outra coisa, a partir dessa masculinidade tóxica e do machismo, ele promove o quê? Um desdém pelas mulheres, além da intolerância e condenação de hábitos sexuais fora do padrão. Da castidade até a homossexualidade. Então, o fascismo ele sempre despreza todo aquele universo que, de alguma forma, ele se vincula ao feminino, né? Delicadeza, bondade excessiva, tudo isso é colocado no rol das coisas de mulher. Né? E o fascismo é o quê? É o populismo seletivo, que ele usa as mídias, hoje em dia, né, internet, em que ele busca o quê? Uma resposta emocional. Quando o Mosquito fez aquele gesto, que ele, né, arrancou aplausos, aquilo ali foi o quê? Foi um certo desafio ao sistema. Né, mas aquilo ali foi tosco pra caramba, né? Vamos combinar, né? Aquilo ali foi a saudação de Hitler, tá igual. Então, todos os livros didáticos do nazifascismo, né, na época lá do Hitler e do Mussolini, eles tinham livros didáticos que eles utilizavam o quê? Vocabulário muito pobre e uma sintaxe elementar, ou seja, frases muito simples. Ou para o quê? Para limitar a linha de raciocínio crítico. É quase assim como uma bíblia para os fascistas. Aquele texto simples, aquele texto em que as frases estão na ordem comum, na ordem direta, sujeito, verbo, complemento e frase curta. Nada de conjunção, coisas assim. Tudo bem curtinho. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês vejam, identifiquem e postem aí nos comentários, tá bom? E me sigam, por favor.